Olá, meus irmãos, meus amigos. Excelente dia. Paz do Senhor Jesus. Meus amigos, eu quero trazer no dia de hoje uma reflexão sobre um tema que, não generalizando, mas infelizmente tem sumido e tem faltado em muitos dos nossos púlpitos, né, nos púlpitos da igreja da nossa era, salvo algumas raras exceções. Que as mensagens, na sua grande maioria, são as mensagens de autoajuda, do conforto, de massagear o ego. E esse tema a gente tem observado que tem faltado, que é o tema do pecado. O pecado é tratado hoje mais como uma patologia social, algo assim. E procurado outras formas de tratar, né? E não à luz da palavra de Deus, e não combatendo fortemente como deve ser. Porque o pecado, em última instância, na verdade, ela é rebelião. Ela deve ser tratada como uma rebelião, e a palavra de Deus diz que ela é rebelião contra Deus. O pecado é uma rebelião. E nós devemos tratá-la como ela é. Então eu gostaria de falar sobre o pecado, como ela se origina, como ela toma forma, como ela é concebida. Né? Fala aqui sobre a anatomia do pecado. E eu quero pegar como texto base a carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 14, versículo 15, que diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha o que Tiago diz. Isso que é a anatomia do pecado. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A concupiscência é um forte desejo, e que, se você não controlar, ele vai gerar, e é isso que ele diz, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, nasceu, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, toda enfermidade, ela precisa ser compreendida para ser tratada. Você não trata uma enfermidade sem saber qual é a causa, né, as razões da enfermidade. E o pecado, ela é a maior enfermidade da alma humana. Ela precisa ser exposta, precisa ser compreendida e precisa ser combatida. Então, nessa curta mensagem, eu quero procurar entender, junto com meus irmãos, como o pecado nasce, como o pecado se desenvolve e quais são os seus resultados. Dito isso, eu quero falar brevemente, coisa rápida, sobre a anatomia do pecado, para nós não sermos enganados por ele. Primeiro, irmãos, o desejo, a semente do pecado. Olha o que Tiago diz no versículo 14.
atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O pecado, ele não começa de fora para dentro. Ele é de dentro para fora. Tem uma frase que talvez não tenha muito a ver com isso aqui, mas me lembrei, que diz assim que toda mudança, e se combater o pecado é uma mudança, toda mudança também é de dentro para fora. O ato de invernizar, ficar aqui cobrindo, ela não muda o caráter. O ato de invernizar não muda o caráter. Então, é uma mudança de dentro para fora também. Então, o desejo, que é a concupiscência, torna-se perigoso quando não é controlado. Como assim? Você desejou e você não resistiu, ela subiu ao seu pensamento, desceu para o seu coração, e aí você planeja, que o pecado é isso, e aí você arruma uma maneira de executar aquilo que nasceu no seu coração. E não adianta culpar só Satanás. Satanás apenas trabalha com o que já existe no coração do homem. Um exemplo bíblico, Eva no Éden, ela viu, desejou e tomou. Então nós temos que ter cuidado com o que nos alimentamos, cuidado com o que você alimenta, com o que alimenta no seu coração, o que você ouve, o que você vê, o que você medita, pode se transformar num desejo pecaminoso. Segundo, aí vem a concepção, o nascimento do pecado. Versículo 15. Depois, olha só as palavras de Tiago. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, aí gera a morte. Quando o desejo é alimentado, aí ele gera ação. O pensamento pecaminoso que não é rejeitado, combatido fortemente, torna-se em atitude. Subiu ao pensamento, desceu no coração, planejou, e aí tomou uma atitude de pecar. O pecado nasce quando nós damos exatamente o lugar ao desejo. Exemplo, Davi e Betseba, 2 Samuel 11, viu, desejou, mandou buscar, e depois mata, põe o esposo da Betseba na frente da guerra para morrer. Ele vê, todos conhecem a história, vê Betseba se banhando, viu que ela era formosa, olhou, admirou, desejou, manda buscar para os seus aposentos e deita-se com ela. E daí depois vai cometer um homicídio. Então, vigiar os pensamentos. O pecado começa com pequenos passos. Não podemos permitir que o desejo encontre abrigo. Temos que expurgá-lo, expulsá-lo, resistir mediante a palavra de Deus. A oração, a busca ao Espírito Santo, Senhor, me ajude. 3. A consumação é o pecado adulto. O pecado sendo consumado, diz aqui Tiago, gera a morte. O pecado tem um ciclo. Começa pequeno, mas cresce se não for interrompido. Começa aqui, pequenininho, pensamentozinho. Você gostou do pensamento? Planejou e ele vai crescendo. Mas a consumação do pecado traz consequência. A morte aqui é tanto espiritual quanto, em muitos casos,
física ou emocional. Então não brinquemos com o pecado. Romanos 6,23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas número 4, para finalizar, há escape para o pecado. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus não tenta ninguém, a tentação não é de Deus. Não veio sobre vós tentação, senão humana. A tentação é sua, é minha, é nossa. Nessa natureza adâmica, pecaminosa, podre, dessa carne. Tentação é humana. Só que Deus é fiel, que não nos deixa tentar acima do que é poder. Deus dá o escape. Deus não deixa essa tentação vir acima da nossa possibilidade. Você pode escapar. Você tem a escolha. Você tem a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem Jesus Cristo. João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tenho um advogado no céu, Jesus o justo, aquele que está sentado à direita de Deus. Deus nos dá escape para resistir ao pecado. Se enriqueça da palavra de Deus. Preencha seu coração e a sua mente, seus lábios. Purifique seu coração pela palavra de Deus. Ela é a sua bússola, ela é a luz para os nossos caminhos. Ela não nos deixa em trevas, não nos deixa pecar. Nós temos a orientação, nós sabemos, nós podemos escapar à luz da palavra de Deus. Fuja do pecado, se fortaleça em Jesus. A cruz de Cristo é a solução para a anatomia do pecado. Quando reconhecemos o pecado, nos arrependemos e confiamos em Jesus, aí nós somos libertos. A anatomia do pecado revela a sua natureza, progressiva e destrutiva. Começa com um desejo, torna-se em ação e termina em morte, a menos que haja arrependimento em Jesus Cristo. Então examine hoje o seu coração, examinemos o nosso coração. Há desejos sendo alimentados, há pecados sendo escondidos. Hoje é o dia de cortar o mal pela raiz e se render completamente ao Senhor. Jesus já venceu o pecado na cruz, e essa vitória é minha, é sua, em nome de Jesus. Vamos vencer. Nós vencemos estando dentro da palavra de Deus e nos rendendo a Jesus. Bendito Deus e Pai que está no céu. Eu te louvo pela tua maravilhosa graça. Te louvo pelo teu amor, pelo cuidado para conosco. Nós não éramos nada, Senhor. Estávamos na lama, no pó. Mas o Senhor nos viu. E o Senhor nos resgatou e nos amou. E nos manifestou a sua gloriosa luz sobre a nossa vida, tirando-nos das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para vivermos em santidade, para vivermos em honra ao teu nome, em louvor ao teu nome, em glória ao teu nome. Porém, Pai, e tu sabes, nós somos falhos, frágeis, pecamos em palavras, em obras e pensamentos, vacilamos, é verdade, mas o Senhor sempre nos dá o escape, o Senhor sempre nos ajuda, nos orienta, nos dá o perdão. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o pecado, a não estar em rebelião contra ti, mas em santidade.
Ensina-nos a santificar a nossa vida, ajuda-nos a santificar a nossa vida, Espírito Santo de Deus. Nos guarda, nos livra, nos dai força, nos orienta. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. E nós Te louvamos, e eu Te louvo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique com essa palavra, andando em santidade, andando pela fé, em nome de Jesus. Amém.